Eu pensei que tinha deixado aquela mulher para trás, mas algumas horas depois eu percebi que ela nunca tinha saído do caminhão. Depois daquela curva, eu não parei mais. Dirigi por quase 40 minutos direto. O coração ainda batia forte e minha cabeça tentava encontrar alguma explicação lógica. Talvez fosse cansaço, talvez eu tivesse imaginado tudo. Mas quando eu olhei novamente para o banco do passageiro, o banco ainda estava molhado, como se alguém tivesse acabado de sentar ali. Aquilo não fazia sentido. A porta nunca abriu e mesmo assim ela tinha desaparecido. Respirei fundo e tentei focar na estrada. Mais alguns quilômetros eu finalmente cheguei a um posto de gasolina antigo que funcionava a noite inteira. Encostei o caminhão, desci rápido. Precisava de café e de gente por perto. Dentro do posto havia apenas um frentista velho assistindo televisão. Ele levantou os olhos quando entrei. Noite pesada na estrada, me perguntou. Peguei um café e respondi: Você conhece aquela curva alguns quilômetros atrás? A da mulher? Ele ficou em silêncio e isso já me incomodou. Então ele perguntou: Você parou? Aquilo me gelou. Parei, dei carona para uma mulher. O frentista ficou olhando para mim por alguns segundos. Depois disse algo que eu nunca esqueci. Ela estava de vestido claro. Senti mais uma vez o frio subir pela minha espinha. Estava. Ele balançou a cabeça lentamente. Caminhoneiro, você não é o primeiro. Fiquei imóvel e perguntei: O que você quis dizer? Ele suspirou e olhou para o lado de fora do posto e disse: Aquela mulher morreu naquela curva faz muitos anos. Um caminhão perdeu o controle na chuva e atropelou ela. Meu café ficou amargo na boca na hora. Ele continuou: Muita gente diz que vê ela pedindo carona. Olhei para o caminhão no estacionamento lá fora. Uma sensação ruim começou a crescer dentro de mim. E depois que ela entra no caminhão? Perguntei. O frentista demorou alguns segundos para responder. A maioria diz que ela desaparece. Respirei aliviado, mas ele completou. Mas alguns dizem que ela volta. Fiquei olhando para ele. Volta? Dizem que depois que você dá carona uma vez, ela começa a seguir você na estrada. Meu estômago revirou. Perguntei: seguir? Aparecendo em outras viagens, outras noites, sempre pedindo carona. Ele me respondeu. Saí do posto rapidamente sem tomar o café. Aquilo estava mexendo demais com a minha cabeça. Subi no caminhão, liguei o motor, mas antes de sair do pátio do posto, olhei para o banco do passageiro. O banco ainda estava molhado. Então aconteceu algo pior. No vidro embaçado do lado dela apareceu uma nova marca. Dessa vez não eram 3 arranhões, eram 4. Como se alguém tivesse passado a mão ali de dentro para fora. Naquele momento, o rádio do caminhão ligou sozinho. E no meio do chiado, uma voz baixa sussurrou: Você não terminou de me levar. Levantei os olhos lentamente e no reflexo do para-brisa eu vi, sentada no banco do passageiro. A mulher estava ali de novo.
O pior não foi quando ela apareceu de novo no caminhão. Foi quando eu descobri quem ela realmente era. Quando vi o reflexo dela no para-brisa, meu corpo inteiro travou. Eu não queria virar a cabeça, mas virei devagar. O banco do passageiro estava vazio, mais uma vez. Respirei fundo, tentando de convencer de que aquilo era apenas a minha mente pregando peças. Cansaço, madrugada, quilômetros demais na estrada. Dei partida no caminhão e voltei para a rodovia. O motor roncava pesado enquanto o caminhão ganhava velocidade. Mas algo estava errado. O ar dentro da cabine estava frio demais. Então senti novamente aquela sensação estranha, como se alguém estivesse sentado ao meu lado. Olhei devagar para o banco, estava vazio, mas o tecido estava afundado, como se houvesse peso ali. Meu coração começou a bater forte. Tentei ignorar, dirigir por mais alguns quilômetros até encontrar outro posto antigo na beira da estrada. Encostei novamente. Dessa vez eu precisava de respostas. O posto era pequeno, quase abandonado. Uma luz fraca piscava sobre a porta. Sem pensar, entrei. Atrás do balcão havia um homem idoso organizando algumas garrafas. Ele levantou os olhos quando me viu e mais uma vez, madrugada longa, eu disse: "Posso te fazer uma pergunta?" Ele fez um gesto para eu continuar. Há muitos anos morreu uma mulher naquela curva alguns quilômetros atrás. O homem ficou em silêncio, depois caminhou até uma parede atrás do balcão. Ali havia várias fotografias antigas penduradas. Fotos de caminhoneiros da estrada, do próprio posto, muitas décadas atrás. Então ele apontou para uma delas. "Você está falando dela?" Me aproximei. Senti um choque percorrer meu corpo. Na foto estava a mesma mulher, o mesmo rosto, o mesmo cabelo escuro, o mesmo vestido claro. E a legenda abaixo da foto dizia: Helena, 1977. Olhei para o velho. Perguntei: "O que aconteceu com ela?" Ele suspirou. "Dizem que ela estava esperando alguém naquela noite. Um caminhoneiro que prometeu levá-la embora daquela cidade." Meu estômago apertou. "Ele nunca apareceu." O velho continuou. "Ela ficou esperando na estrada, na chuva." Ele fez uma pausa e suspirou. Até que um caminhão perdeu o controle na curva. Senti um arrepio subir pelas costas. E depois disso, começaram as histórias. "Que histórias?" Ele respondeu. "Caminhoneiros dizendo que viram ela pedindo carona." Meu coração acelerou. "E o que acontece quando alguém para?" perguntei. O velho me olhou de um jeito estranho. "Alguns dizem que ela só quer chegar em casa." "E outros?" perguntei. Ele respondeu baixo. "Outros dizem que ela não quer ficar sozinha na estrada." Foi quando ouvimos um barulho lá fora. Algo bateu na lateral do caminhão. Eu e o velho olhamos pela janela. O pátio estava vazio. Mas havia algo diferente. A porta do lado do passageiro do meu caminhão estava aberta. Eu tinha certeza absoluta que tinha fechado. Saí correndo para fora.
O vento frio da madrugada cortava o pátio vazio. Quando cheguei perto da cabine, vi algo que fez meu sangue gelar. No banco do passageiro estava um objeto, um colar antigo com um pingente de metal enferrujado. Peguei, virei o pingente e dentro dele havia uma foto pequena, a mesma mulher da fotografia, Helena. Mas o pior ainda estava por vir, porque quando eu levantei os olhos, vi pegadas molhadas de lama, saindo do caminhão e indo direto para o meio da estrada escura. Ela não quer ficar sozinha. O velho do posto disse que alguns caminhoneiros nunca voltam depois de dar carona para ela. E naquela madrugada eu comecei a entender o porquê. Fiquei parado olhando para as pegadas de lama no asfalto. Elas saíam do caminhão e seguiam direto para o meio da estrada escura. A lanterna do pátio iluminava apenas alguns metros. Depois disso, só havia escuridão. Voltei para dentro do caminhão tentando manter a calma. Aquilo já tinha ido longe demais. Decidi continuar a viagem. Quanto mais quilômetros eu colocasse entre mim e aquela curva, melhor seria. Liguei o motor. O ronco do caminhão quebrou o silêncio da madrugada. Saí do posto e voltei para a rodovia. A estrada estava completamente vazia, nenhum farol vindo na direção contrária, nenhum carro atrás, apenas o caminhão cortando a noite. Mas alguns minutos depois algo começou a acontecer. O rádio do caminhão ligou sozinho. Primeiro veio um chiado, depois uma música antiga. Uma música lenta, distorcida, como se estivesse vindo de muito longe. Então uma voz feminina começou a cantar, bem baixa, triste. Eu senti o coração acelerar. Desliguei o rádio. O silêncio voltou, mas não por muito tempo, porque poucos segundos depois o rádio ligou novamente. Desta vez não havia música, apenas uma respiração. Lenta, pesada. Exatamente como se alguém estivesse muito perto do microfone. Desliguei o rádio outra vez. Foi quando algo apareceu na frente do caminhão. Uma figura no meio da estrada. Pisei no freio com força. O caminhão derrapou alguns metros até parar. Quando os faróis iluminaram melhor, eu vi. Era ela, a mulher da estrada, Helena, parada com os olhos fixos no caminhão, vestido balançando levemente com o vento. Ela levantou o braço, pedindo carona novamente. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. Eu sabia que não podia parar. Engatei a marcha e acelerei. O caminhão avançou, passei por ela. Mas no exato momento que eu cruzei aquele ponto da estrada, algo bateu com força na lateral do caminhão novamente. Olhei pelo retrovisor. A estrada estava vazia. Ela tinha desaparecido. Respirei fundo tentando me acalmar. Mas foi então que eu vi algo dentro da cabine, um som baixo, como tecido raspando no banco. Virei a cabeça devagar e meu sangue congelou, porque dessa vez ela não estava no banco do passageiro. Ela estava sentada atrás de mim. No pequeno espaço da cama do caminhão, a cabeça inclinada, os olhos completamente escuros e um sorriso estranho no rosto. Ela falou bem perto do meu ouvido, com uma voz que parecia vir de dentro de um túnel profundo.
Você prometeu me levar. Minhas mãos começaram a tremer no volante até o final daquela estrada. Ela me disse: você prometeu. Ela repetiu: você me prometeu. Engoli seco. Eu só queria chegar em casa. A voz dela ecoava estranha dentro da cabine, como se viesse de muito longe. Olhei para a frente novamente. A estrada continuava escura, sem fim, sem carros e sem luzes. Então algo apareceu alguns metros adiante, uma placa antiga. Iluminada pelos faróis, quando li que estava escrito, senti o corpo gelar inteiro. Curva da Mulher, 2 quilômetros. Eu tinha voltado para o mesmo lugar sem perceber. Era impossível. Eu tinha rodado quilômetros na direção oposta, mas ali estava ela novamente, a mesma curva, a mesma estrada, a mesma placa. Foi então que a mulher falou algo que me fez entender tudo. Eu sempre volto para cá. Meu coração começou a disparar. Ela disse de novo: por que ninguém nunca me levou embora? A voz dela tremia. Ela se levantou devagar e caminhou até o banco do passageiro. Sentou e apontou para a estrada. Continue dirigindo, ela disse. Minhas mãos tremiam, mas acelerei. O caminhão entrou na curva. A chuva começou a cair novamente forte, exatamente como naquela noite, muitos anos atrás. A visibilidade ficou quase zero, mas eu continuei dirigindo. A mulher olhava fixamente para a frente, silenciosa. Depois de alguns minutos, a chuva diminuiu. A estrada ficou reta novamente, e lá na frente apareceu algo diferente. Luzes, uma pequena cidade. A mulher respirou fundo. Pela primeira vez, um sorriso apareceu no rosto dela. Mas quando virei para dizer algo, o banco estava vazio. Ela tinha desaparecido, desta vez para sempre. Parei o caminhão no acostamento. Meu coração ainda batia forte. Olhei para o banco. O tecido estava seco, como se ninguém tivesse estado ali. Respirei fundo. Talvez tudo tivesse acabado, mas antes de voltar para a estrada, olhei no retrovisor. E lá atrás, muito longe na escuridão da rodovia, eu vi uma silhueta parada no acostamento. Uma mulher com o braço levantado, pedindo carona novamente. E você? O que você faria se estivesse dirigindo sozinho numa estrada deserta e alguém pedisse carona no meio da madrugada?